Olá, meu nome é Leandro Valiati, eu sou um dos professores dessa disciplina à distância de Teoria Econômica e eu agora vou falar com vocês muito brevemente sobre alguns tópicos específicos no campo da teoria do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, para a ciência econômica, é um dos tópicos de maior intensidade quando se fala num debate sobre economia. Tanto economia como ciência, quanto a economia como disciplina prática, oferecendo ferramentas para a política econômica e a política pública. Em geral, na história da ciência econômica, você tem a maioria dos autores clássicos e a maioria dos pensadores em economia uma inflexão muito importante no que toca ao debate sobre o papel do crescimento econômico em uma sociedade e o que é desenvolvimento econômico em uma sociedade. Tradicionalmente, você pode entender o crescimento econômico como um aumento do produto interno bruto, que é composto pelo somatório dos bens e serviços produzidos em um país num dado período de tempo, o famoso PIB. A ideia de associar crescimento ao PIB é teoricamente relevante, teoricamente válida, porque o crescimento econômico pode ser medido sim pelo acúmulo do produto de uma sociedade num dado período de tempo. Você consegue entender como essa economia está crescendo. O PIB, portanto, é um bom indicador sobre crescimento econômico, mas é um indicador relativamente míope, porque ele foca especificamente em alguns temas que não comportam uma visão sobre distribuição. PIB é um reflexo do crescimento. PIB é um reflexo de como a sociedade, no agregado, está ampliando o seu produto econômico. Portanto, ele é uma medida de crescimento. Ele olha para o produto econômico no tempo 0, olha para o produto econômico no tempo 1 e identifica o quanto esse produto econômico cresceu. De outra forma, associar PIB a desenvolvimento é um passo que, particularmente, não parece ser a melhor estratégia para compreender desenvolvimento econômico. Porque desenvolvimento econômico ele é multidimensional. Ele depende de uma série de fatores, ele depende do fato de que a sociedade esteja se desenvolvendo. Então é muito importante pensar sobre o que é desenvolvimento. Uma definição instrumental do desenvolvimento é muito importante para que políticas públicas sejam estabelecidas, políticas econômicas sejam estabelecidas e toda uma sorte de estratégias para que uma sociedade alcance um desenvolvimento. Tradicionalmente, na teoria econômica, você tem uma visão sobre desenvolvimento muito associada ao mainstream, a corrente dominante de economia, de que o desenvolvimento ele é um fenômeno reprodutível da mesma forma em diferentes países. Essa é a chamada visão etapista do desenvolvimento econômico, que entende que desenvolvimento em diferentes países se dá da mesma forma. Ou seja, há um roteiro, há uma receita de bolo para se entender o desenvolvimento econômico. Os principais autores que lidam com essa visão, eles se inspiram na obra de Rostow. Rostow entendia que cada país deveria cumprir determinadas etapas para alcançar o desenvolvimento econômico. Dessa forma, a história, a trajetória dos Estados Unidos, por exemplo, poderia ser reproduzida no Brasil, poderia ser reproduzida na Argentina, poderia ser reproduzida em outros países, desde que as mesmas condições, as mesmas etapas fossem seguidas. Seja elas no planejamento econômico, seja ela nas medidas econômicas, seja ela nas próprias decisões de governo. Sob essa visão, os economistas que entendem dessa maneira, eles desconsideram a perspectiva histórica, a perspectiva institucional, ou seja, que cada país possui diferentes condições, diferentes histórias, diferentes contextos, e muitas vezes você aplicar a mesma fórmula a diferentes países,
você eventualmente não terá resultados similares, porque você precisa considerar a história, a formação cultural, todo um contexto de variáveis que um povo, uma sociedade possui, que interferem fortemente na produção dessa variável que é o desenvolvimento econômico. Quando nós falamos de desenvolvimento econômico, eu falava anteriormente, nós precisamos definir critérios que possam nos dizer, como sociedade, o que é o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico pode ser algo diferente para as distintas sociedades. Por exemplo, nós podemos entender que desenvolvimento econômico depende da preservação ambiental. Ao depender da preservação ambiental, o desenvolvimento econômico então precisa disso. Se nós tivermos crescimento econômico com base em exploração do meio ambiente, naturalmente, então, nós estamos tendo duas direções contrárias, do desenvolvimento econômico e do crescimento econômico. Podem ser variáveis que se opõem em alguns momentos. Classicamente, se pensa também que o desenvolvimento econômico ele é crescimento econômico com distribuição. Isso é um dos elementos. Porque, por exemplo, se eu olho apenas para o crescimento econômico, esse crescimento econômico pode estar muito concentrado. E essa concentração, ela aponta também para outra direção. Pouca distribuição, má distribuição de renda é um indicador contrário ao desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é algo também pactuado pelas nações. Nós, como nação, temos que pactuar nossos conceitos de desenvolvimento econômico. Será que desenvolvimento econômico é apenas crescimento do produto econômico ou o desenvolvimento econômico está muito mais vinculado à melhoria das condições de vida? É evidente que o produto econômico ele impacta nas condições de vida. Assim como é evidente que desenvolvimento econômico precisa de mais variáveis. O desenvolvimento, portanto, ele é multidimensional. Desenvolvimento implica em avanços no que toca à distribuição de renda, avanços na democracia, avanços da qualidade de vida. E, sobretudo, isso é algo histórico, processual e que muda com o passar dos tempos. Hoje, as nossas sociedades estão muito mais vinculadas a uma ideia de que desenvolvimento depende, sim, de inclusão. Depende, sim, de valores, mas não só valores econômicos, não só valores quantitativos, de valores que determinam qualidade de vida. Um desses valores é a cultura. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre desenvolvimento e cultura.